Tetsuda no Moide seria a definição perfeita para o episódio mais recente, Harawardo Dobodobo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwater aqui no canal, onde hoje irei falar sobre o episódio mais recente, episódio número 18, total da saga Alicization, episódio número 42, que foi hype, emoção, perfeição pura. Eu acho que a melhor definição, seja pela relação Yuki com Asuna, o laço criado, acredito que o fragmento da memória da Yuki ter aparecido em Underwater foi aquele fanservice puro, perfeito, foi a última energia que restava pra Asuna. Eu diria que depois disso, ir pro finalzão lá, mostrar o que eu tanto esperei, o que eu tanto desejava ver adaptado, que era o reencontro de Yujo com Kirito, o fragmento da memória do Yujo sempre estando dentro do Kirito, como a Open, a Andy já dizia, como o próprio Yujo disse pro Kirito no episódio, foi muito perfeito. Eu acho que foi muito emocionante, por conta de que esse episódio, eu acho que é muito importante já pelo título, Memories, Kyoko, Memórias. Simboliza muito, digamos que, o Kirito. Que eu quero que você tenha noção que o Kirito não esquece de nada que ele passou. Ele sabe de tudo, ele tem consequências, tem conquistas e tudo está dentro dele. Só que ele está num momento em um looping de sofrimento, onde feridas estão abertas. E essas feridas remetem ao início de sua jornada, seja a perda de Sachi até o momento atual com a perda de seu melhor amigo Yujo. Então você vê num telão cada cena, cada arco, cada conquista, mas cada dor que Kirito teve, cada sofrimento, cada falha. E isso faz com que ele fique decepcionado consigo mesmo, se autoflagelando ao ponto de que ele não se acha digno de viver mais. Assim, ele perde toda a energia que ele tinha, toda a vitalidade e não tem mais força de vontade. Então, a partir desse momento, mesmo com Asuna, mesmo com Sugura, mesmo com Shinon, tentando ajudar Kirito a se levantar, sendo pessoas importantes, pessoas que Kirito protegeu, pessoas que lhe são queridas, ainda assim, ele não se acha digno de ter o perdão delas. Então, vemos que, a partir desse momento, só restava uma única pessoa que poderia favorecer com que Kirito voltasse a si, com que ele conseguisse se perdoar um pouco, com que ele consiga amenizar o fardo. A pessoa com quem ele está sofrendo até agora por não ter mais uma chance de reencontrar. E vemos que, nesse momento, Higa-san consegue localizar um objeto de Underwater que tem uma forte conexão com Kirito. E nesse momento, sabemos que é Blue Rose. Então, a partir daquilo, vemos que conectado ao Fractorite de Kirito, vemos que há uma conversa muito emocionante, uma conversa muito calorosa, o reencontro de uma das melhores duplas dos animes, o reencontro de Kirito e Yujo. Nesse momento, a fala de Kirito, uma simples pergunta cheia de receio, insegurança, simboliza muita coisa para esse episódio, de uma maneira muito dramática. A fala, eu posso caminhar novamente, como se Kirito precisasse do perdão de Yujo por não ter conseguido salvá-lo e de doer nosso coração. Ainda mais quando Yujo diz que ele é apenas um fragmento da memória que ficou para trás, mas é através disso que Kirito deve se recordar do que eles já falaram, que as memórias, os sentimentos sempre estarão dentro de si, e a partir disso, Yujo sempre estará ao lado de Kirito, como qualquer pessoa que lhe é querida. Mesmo que eles estejam separados, distantes, será esse laço de sentimentos e memórias que vai fazer com que você tenha força de vontade e força suficiente para continuar caminhando. E é graças a isso que Kirito consegue se perdoar um pouco e consegue se levantar. Afinal, como Yujo disse, você deve se levantar, tem muitas pessoas esperando por você. Claro, você pode. E essa fala representa muita coisa, porque a partir daquele momento é como se Kirito conseguisse se perdoar por ouvir a palavra, o perdão de Yujo, a maneira como Yujo está tentando consolar Kirito. Então, eu acho que foi a maneira perfeita. A cena da mão do Kirito ganhando energia, vitalidade, cor novamente, junto de todas as conexões que ele teve, de todas as sagas, até o momento atual, a grande amizade com o Yujo, o laço de 2 anos que eles tiveram dia a dia sendo companheiros, foi algo que faz com que Kirito agora consiga levantar. Por conta de que serão essas memórias que conseguirão fazer com que Kirito consiga superar as feridas que ficaram abertas e consiga cicatrizar. Esquecer nunca, mas poderá superá-las caminhando pela frente. Porque as cicatrizes ficarão de tudo que ele não conseguiu fazer, mas ao mesmo tempo ele terá memórias calorosas do que ele conseguiu e do laço que ele criou. A partir desse momento, foi a volta de Kirito, e como Berikuri diz, logo no terceiro cur, ele seria de suma importância para mudar o percurso da guerra. E nesse momento, não foi apenas uma pessoa que congelou mais de 30 mil players, foi um laço de 2 pessoas que congelou, e com isso vemos a maneira com que Kirito volta.
Com toda certeza, meus queridos corrais, eu acho que esse episódio, ele foi perfeito. É um episódio com uma pegada muito adulta. Eu acho que ele representa muito do Kirito, do consciente dele, da realidade do Kirito. Eu acho que a gente sente bem um pouquinho na pele um pouco do Kirito, a gente fica um pouco olhando ao redor, ao lado dele, a gente tenta compreender a dor que ele tá sentindo, a gente visualiza essa dor do Kirito, então é muito emocionante porque ele consegue passar a dor do Kirito pra gente, a gente consegue respeitar e sentir um pouco da dor do Kirito, e esse sofrimento era algo muito difícil para o Kirito, então a maneira como eles colocaram o sofrimento do Kirito ao mesmo caso que apareceu o caos da guerra foi muito perfeito. Em termos de adaptação, eles conseguiram fazer muito bem o episódio. Eu diria que o plot do Kirito é muito mais vasto, mas isso é para light novel. Então, em termos de adaptação, eles conseguiram colocar o plot principal se baseando em toda a essência desse O desde o início da saga. Então, para ter mais informações vastas, o plot, o subconsciente, passado do Kirito, obviamente a novel vai fornecer mais fatos. Mas eles conseguiram utilizar-se de tudo que teve do anime desde o início da jornada, tudo que afetou o Kirito, de uma maneira que ficou muito natural para a adaptação e que satisfaz quem o acompanhou na novel. Então, como leitor da novel, eu digo, ficou muito bem a adaptação. Eles arrasaram, porque eles utilizaram-se do tempo médio, que é a adaptação de anime, para colocar, digamos que, a luta da Yuki, ou melhor dizendo, da Asuna, tendo a ajuda da Yuki, contra o Paul, ao mesmo tempo que mostrava o Kirito. Então, eles conseguiram administrar cada tempo, digamos que, durante o episódio. E tem minhas palmas, tem meus aplausos, eles souberam fazer isso. Por conta que você percebe que eles souberam fazer o episódio, eles conseguiram colocar, para ganhar um pouco de tempo, o final do episódio anterior, eles fizeram alguns cortes de uma maneira que ficou muito apreciadora, digamos que, em torno do Kirito, focaram na Asuna, até colocaram ending e abertura de uma maneira que eu elogio, porque você vê cenas novas da abertura, você vê que Kirito está com o olho dos deuses, como a gente já está acostumado a apelidar. Você vê também nossa querida Arisu no Oriaro Sekai, algo que foi mostrado pela Open, então não sou eu que estou falando spoiler, e sim a Open que deixou escancarado. Então vemos sim, Arisu vai ir para o Oriaro Sekai, Kirito vai conseguir protegê-la. E com isso, podemos dizer que foi um episódio perfeito, porque se você vê tudo que teve desenvolvido, se você vê o plot vasto desse episódio, você lembra da novel, e você vê ainda que colocaram tudo isso de informação recheada, você fala, caraca, o Sword Art Online é perfeito, porque realmente é. E eu diria que foi muito bom isso, porque a cena da Yuki da Asuna foi muito profunda. Eu acho que utilizar-se do plot de Underworld para introduzir a Yuki mais uma vez, dando forças para a Asuna, foi algo bacana. Eu acho que por conta da Asuna já tá desde o início da guerra, já tá exausta, fadigada, tanto fisicamente como mentalmente, ter o apoio da Yuki foi uma maneira muito satisfatória. Por conta de que a gente vê que ela tá tentando proteger desde o início o mundo que o Kirito deu à sua vida. Então, a gente vê que diferente da Shinon, por exemplo, ela teve uma ligação muito profunda com o Kirito, que lhe deu forças. Já no caso da Asuna, a gente viu que foi a Yuki que deu as forças finais para que a Asuna conseguisse se levantar. E eu acho bacana isso. Eles estão abordando bastante a questão dos laços, digamos, os companheiros. Então, visando esse lado, foi muito profundo a forma como foi feita a cena e tem meus elogios. Ainda mais porque eles remetem ao Mario Rosário, então foi bacana isso. Para todo caso, eu diria que em termos do laço com o Kirito e Yujo, foi satisfação máxima. Eu tava esperando isso desde o terceiro cur, pra você ter ideia. Eu sabia que isso era só no outro cur, mas eu já tava com hype porque eu tava muito ansioso pra aparecer isso, pra mostrar. Quem leu a novel há anos tá muito ansioso pra ver e ter visto a forma natural que foi feita, só que de certa maneira é tão rápida, dá uma dor, mas uma satisfação. Porque eu digo que talvez a novel tenha sido um pouco mais emocionante, mas a forma como mostraram o semblante do Kirito foi muito bonito e muito dramático. A forma como Matsuoka-san deu a voz pro Kirito, a forma como o Yujo colocou o Naga-san também emprestou sua voz, deu sua voz para o Yujo, correspondendo aos sentimentos do Kirito, foi muito profunda. Por isso, os seiyus estão de parabéns. E eu acho que o cenário todo montado, o consciente do Kirito, digamos que não tinha nada ao redor, a gente ouvia o eco da voz, digamos que de Yujo para Kirito, foi uma maneira muito profunda. Realmente, é como se a gente fosse uma alma dentro daquele subconsciente, olhando sem poder se manifestar. E por isso eu digo, foi perfeito esse episódio em tudo que foi feito. Seja pela fluidez da animação, seja pela profundidade dos laços, como no final, o perdão, a culpa que tá sendo amenizada do Kirito através das falas de Yujo calorosas, foi perfeito. Por isso eu digo, Sword Art Online é meu anime favorito por esse tipo de episódio, por ser uma adaptação tão perfeita. One Pictures tá de parabéns, os seiyus, toda a staff. Mas acredito que agora eu vou falar parte por parte, tudo que eu achei, como foi, o que eu gostei do episódio. Então vamos logo falar sobre o episódio mais recente de Sword Art Online, Alicization War of Underworld, que fica mais conhecido como O Laço de Kirito com Yujo. Kirito. Kirito. ユージさあ、行こう。
一緒にどこまでも。Começando a falar parte por parte do episódio, eu diria que é interessante que a gente viu o Kirito Kid, o Kirito mais criança, antes de começar toda a sua jornada. Possivelmente isso foi uma referência que a Staff quis colocar para manter a essência do que foi mostrado na novel, do consciente do Kirito, algo que não tinha como mostrar tudo, né, na adaptação. Então tá aí meu elogio. Para todo caso, eu diria que foi bacana, porque ele passa por pessoas que lhe são importantes, queridas, recordações que ele mesmo disse que é como se ele tivesse esquecido algo importante, como Arisu e Yujo, e ele vai passando até tal telão da Argus sobre Sword Art Online, a Encrato 2022, ele vai passando. Só que ele vai andando, e a gente vê que finalmente algo surge, uma voz familiar. E nesse momento que essa voz surge, é a voz da Sachi, logo da primeira saga, e seus companheiros que Kirito não conseguiu proteger. E junto disso, memórias vêm, mas não todas as memórias, e sim apenas as memórias do sofrimento, as memórias de quem Kirito não conseguiu proteger. E nesse momento, Kirito começa a travar sua batalha contra o sentimento de culpa. Kirito não consegue visualizar uma vitória. Kirito não consegue nem levantar para lutar contra isso. Kirito apenas quer ficar se culpando. Ele não tem mais força para conseguir. Mesmo com Asuna, Shinon, Rifa surgindo, ele não tem o direito de receber o perdão, como ele mesmo diz. Ele pede desculpas por não conseguir mais levantar, por não conseguir mais lutar. E vemos que nesse momento é apenas uma força de imagem que foi mostrado. Apenas 3 pessoas que conheceram Kirito em respectiva saga, onde ele conseguiu protegê-las. Mas falta uma imagem de uma pessoa muito forte, uma imagem muito profunda ainda. Uma pessoa do mundo de Underworld, que passou muito tempo com Kirito e conhece todos os hábitos, a maneira e a personalidade dele. Então, nesse momento, Higa-san está se culpando por faltar uma pessoa. E foi aí que surgiu no telão, digamos que no computador dele, um objeto de Underworld que tem uma conexão com o Kirito. Então, nesse momento, sabemos que é a Blue Rose, provavelmente. Então, conectando provavelmente ao Fractalite do Kirito, isso, vamos para a parte onde Kirito vai conseguir reencontrar Yujo. Mas antes disso acontecer, devemos falar do que aconteceu ao meio do episódio. A forma com que Asuna conseguiu ter forças para se levantar mais uma vez para tentar derrotar Paul. Essa cena chega a ser bem interessante porque o momento que a Asuna consegue se levantar mais uma vez foi devido a uma influência de uma amiga muito querida, um laço muito profundo, tão profundo quanto Kirito e Yujo, pra você ter ideia. Foi a amizade com Ryuki. Eu acho que é bem interessante porque Underworld é um mundo que você pode recriar de tudo, se duvidar. Então, quando você utiliza assim, um fragmento de memória, é o mesmo caso que ocorreu com a Asuna. Foi as memórias que ela teve, foi o espírito da Yuki surgindo ali. Então, naquele momento, é bacana porque foi a força, o desejo da Yuki que fez com que a Asuna tivesse mais um pouco de energia para conseguir proteger aquele soldado de Underworld e começar o contra-ataque contra o Paul. Então, eu acho que foi bacana porque a gente vê a luta da Asuna contra ele e é interessante porque a Asuna faz suas dúvidas, suas perguntas, questionamentos, porque o Paul tem tanto ódio com o Kirito, e daí o Paul já manda a seguinte: Poxa, você que é a garota que é apaixonada, que é a namorada dele, deveria entender por que eu me sinto tão atraído por ele, porque eu fui recusado no harém. É tipo isso que o Paul fala, porque basicamente, se você for ver, o Paul tem uma atração pelo Kirito. Eu acho que é engraçado isso, porque digamos que o Kirito é a única pessoa que sempre sobrevive aos ataques, a todas as armadilhas que o Paul fez. Então digamos que esse ódio que o Paul tem de ver o Kirito caído e não ter sido ele que fez o Kirito cair é algo que irrita ele, ao ponto que ele quer que o Kirito volte pra tentar derrotar o Kirito. Então é muito engraçado o Paul. O Paul realmente é um dos melhores antagonistas vilões desse ó. É aquele cara que a gente odeia, quer matar, mas ele cumpre bem o seu papel. Então, a partir desse momento, vemos que Asuna tem toda a sua força de vontade e ela diz: você é apenas uma pessoa que odeia, você não tem amor, e é por conta disso que eu nunca irei perder para você. Makenai, Zetai! E a partir daquele momento, vemos que ela faz uma réplica de técnicas, eu poderia dizer que é a lá Mother's Rosário, digamos que uma semelhança. Eu não diria que a Sword Skill realmente da Yuki parece Sword Skill da Yuki, mas eu acho que não é, pode ser que seja. De uma maneira totalmente nova? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vê que o espírito da Yuki estava na Asuna, a gente vê que foram asas criadas em torno da personagem. Essas asas criadas nas costas de Asuna, eu diria que são a réplica, o espírito da Yuki dela. Então foram a energia suficiente para que ela conseguisse se levantar e atacasse, digamos que o Paul. Então vemos que ela derrubou o Paul. Isso é algo bem interessante que deve ser enfatizado. A Asuna conseguiu jogá-lo. Ela teria vencido o Paul. Porém, sabemos da arma que o Paul carrega. É a arma semelhante à arma que ele usou em Aikrato. Uma arma que se abastece da energia das pessoas que foram derrotadas, mortas. E com isso vemos que foi o que fez com que ele permitisse sobreviver ao ataque e conseguisse se levantar. Então é interessante porque a Asuna utilizou da última energia que ela tinha.
é alvos de elogio, eu devo enfatizar isso. A Asuna fez tudo o que ela podia, desde o começo até o final, ela superou seus limites, literalmente. Então foi rainha perfeita, grande wife de Sword Art Online. Não é à toa que é a garota principal do Kirito, porque sério, foi um show que a Asuna deu. Eu diria que ela fez tudo que ela poderia, ela mostrou muito da essência que ela tinha em Krato, ela até superou a essência dela, por conta de que ela teve momentos de altos e baixos, e vemos que o arco de Underworld fez com que ela se tornasse um dos principais pilares do porquê tornou atrativo com a ausência do Kirito. Então eu acho que a Asuna foi perfeita em tudo que ela fez. Então, a partir desse momento, vemos que o Paul consegue utilizar-se de sua lábia manipuladora e faz com que os milhares de players ainda estejam sob suas ordens. Então, começa uma outra chacina, onde a gente vai ver que quanto mais mortes tiver, mais forte o Paul vai ficar. E nesse momento, ainda tem soldados que estão sendo derrotados, pessoal do lado de Asuna que está sendo derrotado, soldados que estão pisoteando todo mundo, a Asuna tá tentando ir até o Kirito, ela tá exausta, nem consegue se recuperar, se levantar. E vemos que, nesse momento todo, alguém precisa fazer com que o Kirito volte, porque se o Kirito não voltar, é o fim, literalmente. Acabou o mundo de Underworld. E vemos que a única pessoa que seria capaz de acabar com essa guerra é Yujo, por conta de que ele é o anjo, o emissário, que vai fazer com que o God volte. E a partir desse momento, vamos falar sobre essa cena emocionante. A partir deste momento, estamos falando da volta de Kirigote, por conta de que não tem como. Yujo, te amo, meu querido. Você é o melhor personagem de Sword Art Online e só interessa isso, por conta de que eu quero que vocês tenham noção. A forma como foi recriada a imagem do Yujo, do fragmento da memória que estava dentro da Blue Rose, as memórias que o Kirito tem e as memórias que foram deixadas para trás de Yujo, ser conectado tudo isso através do Soul Translate, que foi do Fractorite do Kirito, através do Higa-san, foi Subarashi. Por conta de que foi graças a isso que Kirito teve a chance de conversar mais uma vez com seu melhor amigo e sabe que ele sempre estará dentro do Kirito, não importa onde ele esteja. E foi interessante, querendo ou não, a emoção, as palavras calorosas fizeram com que o Kirito conseguisse se perdoar mais uma vez, e através disso, seja pelo laço com Asuna, pelo laço com Sugura, pelo laço com Shinon, pelas memórias calorosas e laços que tem com Yujo, isso ficará dentro do Kirito e é a força que sempre vai o mantê-lo de pé. E vemos que nesse momento em diante, Kirito consegue fazer sua volta, congelando mais de 30 mil players com a ajuda, o suporte de Yujo. Você nota isso na forma como os seiyus falaram em Russo Armamento. Então, a partir daquela cena foi muito bacana, porque eles poderiam ter colocado a silhueta do Yujo. Isso é um fato que tem, acredito que na novel, é uma opinião minha. Se eu me recordo, foi colocado isso. Se não for nessa cena, é em outra. Mas que eu me recordava era quando o Kirito voltava já e ele congelava. Mas você vê que teve umas originalidades, por conta de que o Kirito não voltou no auge completo. Não é à toa que ele não mudou ainda o traje dele. Ele volta apenas no traje Alicization, e eu acredito que vai ser nas batalhas finais que ele usará o traje, digamos que da saga 1 Ain Krato. Eu até diria que em termos de originalidade, eles já nem deveriam ter colocado na luta contra o Paul. Deixa, digamos, a luta contra o Paul sem o traje, e daí na batalha final contra o Gabriel, e o Kirito volta no auge completo, a mudança de traje. Eu acho que é melhor, por conta de que, por mais que seja uma luta que remete a Kratos, é muito mais profundo o momento que está se passando no Sword Art Online. O Kirito tem um enorme peso e conexão profunda com a saga Alicization, com o mundo de Underworld. Então eu diria que seria mais bacana o Kirito utilizar-se desse traje, e assim, ele pegar a Blue Rose e transformar na Red Rose através da fisionomia semblante do Yujo. Então eu espero que tenha muita originalidade e fanservice relacionado com o Yujo, por conta de que se na batalha a Asuna teve o suporte da Yuki, eu acho que a alma do Yujo vai aparecer, as memórias, digamos que o corpo do Yujo guiando o Kirito. Pelo menos é algo que eu acredito e acho que vai acontecer. Por conta de que a gente ainda vai ver a transformação da Blue Rose para a Red Rose. É um fato, não é mesmo? Mas, então, é o que eu espero. É coisas que eu já tô falando nesse, porque teve algumas mudanças e vai ter mais mudanças no próximo episódio. Daí a gente fala mais profundo sobre isso na próxima episódio, quando for mostrado realmente se teve alguma mudança. Mas, para todo caso, eu diria que foi bacana, por conta de que a gente vê que o Paul, ele já tava, tipo, indo caçador atrás da presa. Mas depois ele vai ver que ele que era a presa. Por conta de que, quando ele vai atrás do Kirito, falando que já tava morrendo de saudades, a gente vê que a Arina vê que não ia dar tempo talvez pro Kirito se levantar. E ela já vai pra cima, ela vai atacando. E no contra-ataque, ela não teve forças contra a energia negativa do Paul. Nesse momento, ela só cai, digamos que profundamente, indo como apoio na Asuna e na Roni. E o mais bacana dessa cena é que a gente vê que quando o Paul iria atacá-las, um escudo se projeta. E esse escudo era o poder da mão do Kirito que está sendo recriada. Então, com isso, você vê que o Kirito já está no seu auge. Você vê que ele está em seu auge por completo na saga Alicization.
E isso, eu quero dizer, o auge por completo no 50%, porque a gente não viu o olho do God, a gente não viu o traje de Aincrato, vimos a conexão com o mundo de Andawardô. E por que eu digo isso? Porque eu quero que você tenha noção que o Kirito estava sem o braço devido à batalha que ele teve contra a Dominus Toretta. E isso é um fato interessante porque, aparentemente, a gente sabia que só apenas as deusas tinham uma conexão, um poder tão forte para projetar o braço, para curar, recolocar o braço. A gente tem isso como base. E você vê, elas não conseguiriam recriar o braço. O Kirito conseguiu recriar o seu braço. Isso que é o mais interessante. E eu acho que é bacana isso, porque a mão, o escudo que se projetou, eu gosto de ter a imagem que era a mão do Yujo e o Kirito colocando a mão dele, digamos, como na mão do Yujo, e assim projetando, recriando o seu braço que havia sido perdido na batalha. Então, com isso, a gente vê que foi muito legal, por conta de que quando ele projeta o escudo e já joga o povo pra longe, ele já vai andando, e a forma como ele vai andando, caminhando na frente, como se ele fosse proteger a todos a partir de agora, e a Asuna se levanta e fala: Ocarina, sai, Kirito-kun, e o Kirito só responde com Tadaima, Asuna, fazendo um olhar Natsukashi, um olhar como se ele estivesse feliz em reconhecer seus companheiros, em voltar para ajudá-los, para protegê-los, mas ao mesmo tempo você vê toda a dor que o Kirito ainda tá passando, as memórias que ele tem, ao mesmo tempo que ele tá lá para resolver a parada, para proteger quem lhe é importante, ainda mais pelas palavras do Yujo, é muito bonito. Então essa cena representa muita coisa. O olhar do Kirito é um olhar de dor, mas um olhar de reconforto, é um olhar amadurecido, é um olhar de quem vai fazer tudo agora para proteger o mundo de Andawardô como ele já estava fazendo. E a partir disso, o episódio se conclui de uma maneira que criou uma hype gigantesca para o próximo. Kirito-kun. Tadaima. Asuna. Sem dúvidas, perfeição é a definição para o episódio mais recente de Sword Art Online Alicization War of Andawardô, por conta de que era tudo o que eu esperava para um leitor da novel que sabia o que ia acontecer faz anos. Ver a forma como os soldados, players foram congelados, era algo que eu me segurava até o momento de hoje para poder falar com vocês. Eu conto de que era uma cena que eu esperava muito ansioso para ver a adaptação, e eu posso dizer que eu fiquei bem satisfeito com a forma com que foi feita. Eu diria que a forma como eles fizeram o passado do Kirito alvo de elogios, por conta de que forneceu tempo para focar na batalha da Asuna contra o Paul. Então, eu acho que foi tudo perfeitinho a forma administrada. Eu gostei bastante da reação da volta do Kirito, eu posso dizer, por conta de que eu sou um fã de Sword Art Online. Obviamente que eu já ia pirar, mas ver os seiyus comentando de SEO, digamos que até seiyus que não são em torno dos personagens principais, mas estão fazendo papéis para SEO, foi bacana. Eu acho que ver contas de outras obras como Mahoka Koukou Retousen, onde o protagonista é muito conhecido também por ser tão poderoso quanto Kirito, fez, finalmente, você voltou. Animes dessa temporada como Misfit of Demon Academy também comentando, voltou várias vezes. Tipo, a fala do protagonista foi bacana, porque você vê os laços que tem, digamos, entre essas obras, que são da Kadokawa. Então, eu acho bacana isso, porque eles não tinham necessidade de colocar isso, eles não precisariam colocar isso, e eles colocaram. São contas de outras obras, mas que comentaram sobre a volta do Kirito. E isso é bacana, pra você ter noção. É algo bem surpreendente e gigantesco. Até porque a conexão da tríade dos protagonistas poderosos já havia sido mostrado quando Sword Art Online estava para começar e para quando Misfit iria começar nessa temporada. E acontece que Mahoka Koukou é para outubro, então digamos que teve muito uma promoção, digamos que dessas obras do Nippon, ainda mais por serem da mesma editora, grupo responsável. Para todo caso, eu diria que sobre o Yujo não tem mais o que comentar. Amor da minha vida, melhor personagem de Sword Art Online, não é à toa que é o melhor amigo do Kirito. Eu acho que ter visto a profundidade que foi feita foi através do Yujo, fazendo com que o Kirito voltasse, foi bacana. Eu gostei também de ver a cena até das waifus, as memórias, fragmentos que ficam no Kirito, a forma como são replicadas foi bacana também. Eu acho que o Paul e seu desejo em querer lutar contra o Kirito foi algo até engraçado. Eu gostei de ver a volta da Yuki em modos, isso é algo bacana porque permite que em outras sagas o Yujo possa estar ao lado do Kirito, fornecendo apoio, o motivando, isso é algo bacana.
porque a gente conhece o protagonista através da saga Alicization, a gente viu que ele tem fraquezas, por mais que ele seja muito poderoso, e é através de laços profundos como o Wildio, que é um grande amigo, que vão fazer com que ele consiga se levantar. Então eu acho que daqui pra frente vai ser muito legal, vai ser um Kirito muito mais poderoso, ao mesmo tempo que vai ter forças que o mantêm de pé, como o Wildio e o laço com a Asuna, Sugura, Arisu, Shinou. Então vai ser bacana daqui pra frente ver mais disso. E, pelo todo caso, eu diria que praticamente eu apresentei quase tudo que eu queria falar pra vocês sobre esse episódio. Eu acho que foi muito perfeitinho, era tudo que eu esperava, teve até um pouquinho de cenas que eu não me recordava, em volta da Asuna com a Yuki, por exemplo, e eu acho que desde os efeitos especiais ao modo que a trilha sonora envolvente foi muito boa. Então, em termos técnicos, uma ótima adaptação, o plot foi perfeitinho. A única coisa que eu posso dizer é querer que você seja I Love You Daisuke, porque você cria uma franquia porque que eu sou apaixonado. E eu acredito que agora a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld? Jikai Sodo Atonrai Alicization War of Underworld do episódio? Veremos o modo God sendo despertado. Afinal, a Open já mostrou. Então veremos Kirito com o olho dos deuses. Veremos Kirigod surgindo? Possivelmente. Eu acredito que a batalha contra o Paul deve ser bem rápida e talvez já mostre Kirito utilizando-se da velocidade da luz para acertar o Gabriel. Quem sabe, não é mesmo? Eu diria que eu quero ver o traje Alicization com a Blue Rose ao modo que o Kirito vai mudando o olhar dele, o semblante. Você vê que a cor do olho vai representar o modo God sendo ativado. Para todo caso, eu acho que vai ser na batalha contra o Paul que o traje desse vai voltar, porque vai fazer referência, né, à luta do Kirito contra o Caixão Sorridente, né, o líder da Rough Coffin. E a gente vai ver que vai ser o Kuroi no Kenshi. Então, possivelmente vai ser na batalha contra o Paul. Mas eu queria que fosse na batalha apenas contra o boss final. Para todo caso, se for batalha ainda contra o Paul, tudo bem, porque o começo vai usar traje Alicization, depois muda o semblante, coloca o Yuji ajudando o Kirito no traje da saga Aikrato, e depois, com essa vitória, a gente vê que foca na Arisu, se ela tá chegando do destino dela, e a gente vê o Kirito já surgindo, eles se reencontram e a batalha final vai começar. Então, eu acredito que o próximo episódio pode ser muito rápido. Eu acho que talvez vai ser curioso se eles quiserem mostrar outro lado da guerra, como por exemplo da Rifa. Porque basicamente a gente viu que o local onde o Kirito tá, ele conseguiu congelar todos os players. Será que o Kirito conseguiu congelar todos os players inimigos? Seria bacana, vamos ser sinceros. Apesar que na batalha da Rifa, ela já tinha conseguido vencer todos os players. Ah, então também tem esse fato. Bom, para todo caso, eu acho que o próximo episódio vai ser bacana. É Kirito voltando para o modo God. Eu acho que o mais interessante disso vai ser a fala que ele vai ter com seus companheiros após a batalha e depois se aproximando da Arisu para dar o suporte para ela. Então, aguenta hype, porque Sword Art Online tá chegando nas batalhas finais, a gente vai ver a relação da Ikuriara e Sekai, vai ver a relação com o Arisu, vai ver a Alicization e quem sabe aí umas prévias do que pode acontecer. Mas antes, temos que ver a batalha acontecendo. Hype garantida, e é isso que eu espero. Então, novos episódios, informações, possivelmente novos capítulos para a novel, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Mata, né?